realizadas na igreja. Bom, hoje é um pouco diferente, mas especial, porque em homenagem ao mês da juventude, hoje o culto vai ser inteiramente de jovens. E que assim seja, também sabem, podemos glorificar o nome do Senhor. Então, eu gostaria de convidar o Yuri para poder orar, agradecendo por este momento. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe esse dia, Senhor. Abençoe esse grupo que está sendo dirigido por adolescentes e jovens. E abençoe esse dia, Senhor. Senhor, todos que estão aqui presentes e aqueles que não puderem cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora queremos ir para a adoração. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé, possamos adorar para o Senhor. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Eu vou começar com o Salmo 86, 12, que diz: Ó Senhor meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei teu nome para sempre. Então vamos adorar o Senhor. Recomendo
Salmo 51:17, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, que o nosso coração possa ser quebrantado.
que possamos se conhecer e se aproximar cada dia mais de Ti. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Agora teremos os dízimos e ofertas, e com esses dízimos e ofertas nós temos a nossa igreja e também os nossos missionários. São o Chaí e sua família, o pastor Marcelo e a sua família em Roraima, o Casa Ayas e o Lar Batista de Crianças, e a Dona Fátima na Cristolândia. Agora eu gostaria de deixar um versículo para meditar, que é 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determina o seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Senhor Deus, abençoe cada vida que dispõe a contribuir com uma cota na igreja, na missão de espalhar a Tua palavra, Senhor. Que essas ofertas possam ser usadas com sabedoria para edificar nossas vidas. Pai, abençoa a vida da Sara, que ela cresça nos Teus caminhos e cresça sabendo a Tua palavra, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vou passar por todas as programações da igreja desse mês. Temos os cultos às quartas-feiras, às 8 horas da noite, aqui presencial e online também, que é transmitido pelo Facebook. Aos sábados, a gente tem as reuniões dos jovens, às 3 da tarde. E nos domingos, antes do culto, temos também o estudo com os adolescentes, no período da manhã às 9h30. Nesse mês também, nesse próximo sábado, dia 21, a gente vai ter uma feijoada, que é a festa da colheita. O dinheiro arrecadado com as feijoadas vai ser voltado para a compra de novos equipamentos para a melhoria das transmissões aqui da igreja. E então vocês já podem entrar em contato pelo WhatsApp e já deixar encomendado sua feijoada e retirar aqui no dia 21 a partir das 11 horas. Teremos também nesse mês, dia 28 de agosto, às 7 da noite, o encontro de PGMs. E nesse mês iniciou o projeto Mais Mães, com o intuito de capacitar essas mães para intercederem pelos seus filhos. Esse encontro ocorre quinzenalmente aqui, começou primeiro esse sábado, o próximo será dia 28, às 3 horas do sábado, todo sábado, no dia 28. Próximo. Iniciamos também as classes de estudo bíblico. Temos a de Gênesis, que está sendo estudado capítulo a capítulo. No domingo, 9h30 também, presencial e online.
tem a classe do Evangelho de João, que é quinta-feira, 7h30, online também, e a classe Raízes, que estamos estudando os princípios da fé, domingo às 5 da tarde, online. E quem quiser participar, só entrar em contato no WhatsApp da igreja também e pedir o link para poderem participar. Por último, o Bazar Missionário ocorre toda quinta e sexta-feira, das 10 às 5 da tarde. E também será muito bem-vinda doações, quem quiser contribuir. E no mês de setembro, agora é o último mês, vai ter uma conferência missionária que será contar testemunhos de como a gente vai aprender sobre a obra de Deus em outros contextos e nações. Esses eram os avisos que eu tinha para dar. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, assim que o pastor me propôs, trazer a mensagem hoje, eu fiquei um pouco aflito, vamos dizer assim, com medo de não saber o que trazer, não saber como falar, sobre o que falar, Então, eu pensei um pouco, orei, e enquanto eu me preparava para dormir, o Senhor me trouxe à memória uma passagem que eu gosto muito da Bíblia, que é a passagem do filho pródigo, em Lucas 15. E depois disso eu comecei a pensar o que eu posso falar sobre ele, o que eu posso falar sobre essa passagem, quais ensinamentos eu posso trazer, E depois disso eu pensei, sentei e Deus foi falando comigo e eu espero que Ele também fale com vocês através dessa palavra. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o guarda-graça, nos deu a privilégio, Senhor, de podermos acordar, vir para a tua casa de adorar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque somos livres em nosso país para engrandecer o teu nome e adorar a ti, Senhor. Que cada palavra, cada som que for falado, que eu coletar agora, Senhor, que toque cada coração, Jesus. Que seja a tua voz através de mim, Pai. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguns valores atuais da nossa sociedade têm sido muito relativizados. As pessoas não têm mais apego a lugares, momentos, ou pessoas, ou relacionamentos. A competitividade trazida pelo capitalismo fez com que muitos procurassem algo que melhor satisfaça suas vontades hoje. Como eu disse, a competitividade do capitalismo, Uma coisa interessante é que cada dia mais você quer algo. Se o outro tem e eu não tenho, eu quero aquilo do outro. Vai me ajudar alguma coisa? Vai me trazer alguma coisa? Não, só quero. É do outro? Por que ele tem? Enfim. Então as consequências que acabam surgindo disso se tornam fúteis quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, igrejas são trocadas facilmente e casamentos são desfeitos. Quando surge um problema, logo as pessoas falam: não sou mais seu amigo, quero me separar, vou sair da igreja. Mas será que isso realmente é a vontade de Deus para nós? A estabilidade da igreja e de uma família está inteiramente ligada a algo que confrontamos todo dia e devemos confrontar. Por isso Deus criou a casa como um lugar de abrigo e a igreja como um lugar de comunhão. Precisamos diariamente da nossa família e da igreja, mesmo com os defeitos. Vou pedir para os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, por favor, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre eles. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver, e de forma
desregulada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Então vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para o filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vocês querem receber seus direitos? Querem receber o que é sua herança por direito? Vocês se arrependem dos seus pecados? Vocês acolhem bem ao outro? O que traz alegria para vocês diariamente? Você consegue perdoar? Pensando nisso, eu gostaria de trabalhar com vocês 4 pontos importantes nessa manhã. Primeiro, o perigo de sair da presença do Pai. Hoje em dia, nosso ritmo mundial está muito acelerado. As exigências dos afazeres diários, as preocupações cotidianas, muitas vezes devoram os homens e mulheres de nosso tempo exteriormente e os afastam de seu interior. Mas para quem descobre o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e decide segui-lo com coerência e se esforça por iniciar um caminho extenso, viver e manter-se sempre em sua presença é o mais importante para a sua vida como cristão. Pois Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. O trecho presença de Deus vem da palavra Shekinah, uma palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus. Para muitos teólogos, esta palavra, a tradução que mais se aproxima dela é a presença de Deus se manifesta. Desfrutar da presença do Senhor é um privilégio para poucos. Por que digo poucos? Porque vários cristãos hoje não conseguem desfrutar dessa maravilha, pois se ocupam com inúmeras coisas fúteis que acabam tomando tempo e os acabam deixando à deriva, sem tempo para Deus. É preciso um compromisso firmado com o Senhor. Assim como um ser humano não pode viver sem ar, sem comida, sem água, um cristão também não pode viver à deriva sem a presença do Senhor. Moisés, por saber a importância da presença de Deus para triunfar sobre os obstáculos que viriam sobre sua vida, ele disse que não sairia do lugar se Deus não fosse com ele, nem o seu povo. Em Êxodo 33:15, diz assim: Então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós conhecemos também seguindo em Êxodo, que depois das 10 pragas, eles saem do Egito, e Moisés vai para o monte orar e falar com Deus. Enquanto isso, os outros permanecem lá embaixo. Arão, então, foi coagido por eles a fazer um bezerro de ouro, e eles passaram a adorar a esse Deus. Entregaram-se às práticas ostensivas do pecado, bebedeiras e danças, rebelaram-se contra Deus e o abandonaram. Ao fazer isso, e depressa se desviaram do seu caminho, por terem abandonado a Deus e se curvado diante desse ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Portanto, é preciso cultivar com muito cuidado o exercício dessa santa presença. A prioridade de nossas vidas, diariamente, deve ser a de estar constantemente na presença de Deus, em qualquer hora e em qualquer lugar. Um segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é
o perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. Saímos do pó, do chão, da terra, mas Deus, através de seu Evangelho de Cristo Jesus, nos propõe a glória das mansões celestiais. Infelizmente, hoje alguns de nós perdemos essa revelação perfeita, exatamente porque nossas escolhas e consequentes posições de vida nos trouxeram ao chão. Mais do que isso, fizeram-nos nos sentir materializados e materializaram nossas esperanças naquilo que é simplesmente terrenal. Antes, o nosso coração pulsava pela presença de Deus. Havia uma vontade em nosso ser de buscá-lo, a fim de reverenciá-lo. Hoje, o quadro é outro. Como se uma imanência, uma essência terrena, ultrapassasse todo o sentido de um Deus, sendo que é soberano e transcendente, e mesmo sendo o Rei da Glória, ainda se importa conosco. Como foi bom sermos esclarecidos e superiores e trafegarmos sobre as vias do sucesso que este século prega. As vozes do humanismo abriram nossos olhos, como a proposta da serpente do Jardim do Éden, que nos dizia para sermos donos de nosso próprio destino e não deixar Deus controlá-lo. E a essa altura, infelizmente, restaram-nos poucas coisas absolutas. Relativizamos tudo, até Deus. No texto que lemos, o fragmento ajuntado tudo, indica que o filho converteu todos os bens que o pai lhe deu, de sua herança, que pode incluir terras, gados, joias e outros bens, e acabou desperdiçando, vivendo de forma desenfreada. Mais para frente vemos que, em desespero, o filho pródigo foi pedir trabalho a um gentil para cuidar dos porcos, que naquela época então eram considerados animais impuros, o que provavelmente, com certeza, deve ter sido repugnante para ele. No texto de Mateus 26:41, nos diz assim: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Tomar cuidado com quem andamos, com quem falamos, lugares que frequentamos, pessoas com que falamos e dividimos nossas vidas, é crucial. Entenda-me, não é para se trancar dentro de casa e ficar isolado do mundo, né, gente? Por favor. Nós estamos no mundo temporariamente, mas não temos como evitá-lo. Um filósofo, professor de teologia e escritor, Mário Sérgio Cortella, baseado no capítulo 6, versículo 12 de 1 Coríntios, comenta bem assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, porque livre sou, mas não devo. Por que não devo? Porque não devo fazer nada que apodreça a minha família, degrade a minha comunidade ou que ofenda aquilo que é saudável. Portanto, devemos tomar cuidado para não trocarmos a casa e a mesa do Pai, onde sempre há um banquete à nossa espera, por um chiqueiro e acabar tendo como alimento restos de comida, bolotas, que acabarão nos matando. Vocês estão comigo? Bom, vamos lá. Vamos lá. O terceiro tópico que eu quero trabalhar com vocês hoje, nessa manhã, é a decisão acertada do filho pródigo ao regressar para a casa de seu pai. Vocês conhecem o ditado bastante popular, o filho bom, a casa retorna? Bom, ele é sempre usado para dizer que alguém voltou a um determinado lugar após muito tempo. A palavra pródigo, não sei se vocês já procuraram um dicionário para se aprofundar nisso, ela significa desperdiçador, extravagante, gastador, e uma que eu nem sabia que existia na língua portuguesa, perdulário. Enfim, apesar da má conduta dele, após seus amigos mundanos o abandonar, ele caiu em si, e depois disso percebeu que seu pecado não tinha sido apenas
sido apenas com seu pai terreno, seu pai que o gerou, mas também, mais profundo, contra Deus. Decidiu então se levantar e regressar à casa de seu pai. E assim como diz em Lucas 15:18, vou retornar à casa de meu pai, com o coração quebrantado e arrependido. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago nos aconselha dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O filho pródigo teve um arrependimento sincero e disse: pequei, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. No livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro prega para nós dizendo: agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento, assim como ele disse no versículo 19: já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de seus empregados. No Salmo capítulo 51, versículo 27, Davi afirma assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em Gênesis 28, 21, diz-nos assim: e leva-me de volta para a casa de meu pai em segurança, então o Senhor será meu Deus. Portanto, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos proporciona a cada dia meios, caminhos de voltar para a sua casa. Basta querermos. Basta estarmos dispostos a enfrentar tudo que vier. As tempestades vão vir. Aí você escolhe. Quer construir sua casa na areia ou numa rocha firme? O quarto último tópico que eu quero trabalhar com vocês é a alegria que o pai tem em receber seu filho de volta em casa. Lemos também em Lucas que quando o filho pródigo se aproximava de casa, seu pai o viu à distância e foi recebido com abraços e beijos. O filho que para muitos estava desfigurado, desleixado, e foi reconhecido por seu pai, que o acolheu com grande amor. No Salmo capítulo 113, versículo 19, o salmista afirma: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso, compassivo para que o temem. A atitude do pai para com seu filho foi imediata para mudar aquela situação. O rapaz, para que se esquecesse do sofrimento vivido, foi limpo e bem vestido. Fazer isso era urgente para que seu passado fosse esquecido e uma nova vida se instalasse na vida daquele jovem. O pai proveu uma roupa nova para o filho. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 4, o Senhor disse a Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. O sentimento do pai foi de intensa alegria. Ele devolveu todos os privilégios que aquele filho tinha antes de sair de casa. A euforia tomou conta daquela casa, uma casa que antes vivia apreensiva, pensando onde estaria aquele jovem rapaz, aquele pródigo rapaz. Não existe um outro sentimento adequado para uma família que não seja a alegria. A rotina do dia a dia não pode sufocar o momento familiar, não pode sufocar a agenda familiar, não pode sufocar as pessoas, o relacionamento com Deus e com nossa família. Deixar de fazer isso vai nos esfriar, vai nos deixar como uma água morna, que não serve nem para um lado nem para o outro. Cada conquista ou data especial, com certeza, deve ser um motivo de celebração, de alegria para uma família. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, o profeta Sofonias escreve dizendo: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e clamará todos os seus medos com amor.
Ele se alegrará de vocês com gritos de aleluia. Muitos filhos hoje estão interessados em fazer coisas grandes, enormes, prodígios, mas acabam perdendo o que de melhor tem na casa do Pai, onde está a sua herança, fartura, onde há arrependimento, acolhimento, renovação, aliança, restauração, alegria, perdão e ressurreição. Bom, por mais difícil que seja viver em família ou conviver com os irmãos da igreja, não vale a pena sair da casa do Pai e perder tudo o que temos na presença de Deus e daqueles que amamos. A igreja é um lugar que não é para ficarmos sérios e apreensivos, mas sim podemos nos sentir bem na presença de Deus, nos sentir descontraídos, sem medo de ser mal compreendidos. Cada culto, cada celebração, cada louvor, cada mensagem trazida deve ser uma alegria, celebração com alegria pelas bênçãos que Deus tem dado ao seu povo. Mais para frente no texto vemos que o pai mandou colocar no dedo de seu filho o anel de selar. Em Ageu, capítulo 2, versículo 23, o Senhor faz uma promessa a Zorobabel, dizendo: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei com que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O pai também mandou colocar sandálias nos pés de seu filho. Em Efésios 6,15, o apóstolo Paulo escreve dizendo que devemos usar as boas novas para promover a paz, para que estejamos inteiramente preparados. Portanto, como hábito diário, devemos todos os dias voltar à casa do Pai, onde sabemos que há um Deus que se alegra com o seu filho, que outrora estava morto e voltou à vida, que novamente ressuscitou, como alguém que ressuscitou para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Deus sempre muda sua atitude em relação ao pecador, assim quando o mesmo também muda sua postura e se arrepende de seus pecados. Assim diz em Jonas 3,10. A mudança de atitude dos ninivitas aplacou a ira divina e fez com que eles provassem do coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a atitude do filho pródigo, que fez com que seu pai lhe recebesse de braços e lhe desse o perdão e a restituição de todos os seus bens como filho. Deus ainda, apesar de tudo que o filho fez, ainda é pai. Não importa o que aconteceu, ele ainda é o pai. Ele está sempre de braços abertos para nos receber e receber todo aquele que vier a ele. Pois em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor se alegra com os anjos quando um pecador se arrepende. Amém? Lembrem-se, a casa de Deus é um lugar de acolhimento. Espere o tempo correto para receber o que é seu, receber a sua herança. A casa do Pai é um lugar de restauração, restituição, um lugar de perdão, alegria e fartura. Jesus contou essa parábola do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. Um empresário estadunidense chamado Jeff Bezos, vocês conhecem, né? É empresário, fundador da Amazon, foi por um tempo o CEO, né, dessa empresa. Ele usa uma simples frase para tomar grandes decisões em sua vida: será que no final da minha vida
Vou me arrepender de ter feito isso? Ou seja, assim que Deus te chamar, ou Ele voltar, tudo que você fez ou deixou de fazer aqui, você se arrependerá ou não? Bom, para concluir, deixar uma frase muito interessante que eu achei aqui, os braços de Deus, os braços de um pai, nunca se fecharam e nem se fecharão. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou cada palavra dita aqui, Pai. Obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor tocou no coração de cada um. Obrigado porque foi a Tua palavra que nos trouxe hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez Teus filhos, independente do que fazemos, Pai. Quando voltamos para casa, sempre o Senhor ainda continua sendo nosso Pai. Obrigado por isso, Jesus. Dá-nos um resto de domingo debaixo da Tua graça, um resto de culto maravilhoso, Pai. Que o Seu nome seja glorificado e honrado todos os dias em nossas vidas, Senhor. Que não saiamos de Tua presença nunca, Pai, por coisas fúteis. E se sairmos, Jesus, que o Senhor nos ajude, nos dando caminhos e formas, pessoas, para voltarmos à Tua presença, Jesus. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, ontem a gente estava ensaiando com os adolescentes. A gente fez todo o ensaio aqui no culto. Aí uma das adolescentes disse assim: pastor, você não vai fazer nada? Eu falei: como não vou fazer nada? Estou coordenando tudo aqui vocês. Dá muito trabalho coordenar todos vocês. E isso aqui é fruto de muita oração, muita dedicação no trabalho. A gente ensaiou, a gente preparou, a gente estudou juntos. Nós revisamos a mensagem com o Daniel. O Daniel esteve lá comigo estudando como preparar uma mensagem, como entregar uma mensagem, como entregar o sermão, como se portar, como fazer uma comunicação verbal e não verbal, né? O resultado está aqui. Não dá para aprimorar um pregador em pouco tempo, mas ele foi muito bem na primeira vez, foi excelente. Então, provavelmente foi melhor do que eu quando eu preguei a primeira vez, né? Certamente foi melhor do que eu quando eu preguei a primeira vez. Eu tinha a idade dele, né? Eu tinha, acho que era um ano mais velho, eu tinha 16 anos. Você está com 15, né, velho? Hã? 14, olha só. Está com 14 anos. Meus irmãos, foi uma bênção. Eu tenho certeza que ele foi muito melhor que uma boa parte de muitos adultos aqui. E isso é para que possamos celebrar a Deus e glorificar a Deus. E vermos o quanto Deus nos usa. Agora, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Tenho certeza que Deus falou com você. E eu vejo que a gente não pode sair daqui sem uma convicção, sem uma certeza do que fazer. Eu queria que você mais uma vez baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, porque o que nós ouvimos aqui foi algo muito importante, uma palavra de Deus poderosa para as nossas vidas. E nós ouvimos que nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Nós ouvimos que nós podemos viver deliberadamente como quisermos, mas que colheremos consequências disso. No caso do filho pródigo, foi comer as bolotas dos porcos. No caso da nossa vida pós-moderna, vai ser chegarmos ao final dos nossos dias e nos arrependermos daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. E talvez a grande reflexão que Deus quis trazer para nós hoje é: como você quer chegar ao final dos seus dias? Como alguém que viveu tudo o que queria, mas percebeu que não viveu o que precisava? Ou como alguém que sabe que dedicou a sua vida para algo que realmente valia a pena, para a eternidade, para os tesouros dos céus? Viver a vida com Deus, viver o Evangelho não é uma garantia de vida fácil, não significa que seus problemas vão acabar. Viver a vida com Deus não é sinônimo de uma vida que tudo vai dar certo, ou de que você não terá dificuldades na sua história. Viver com Deus vai trazer muitas dificuldades. Viver com Jesus acarretará em uma série de negações, negação de si mesmo, concessões, perseverança em amar o próximo e perdoar. Tudo isso é muito difícil. Mas a gente tem a certeza e a consciência tranquila de chegarmos no final dos nossos dias e sabemos que honramos a Deus com a nossa vida.
Isso não tem preço pago. Talvez você está aqui hoje e precisa reafirmar sua convicção de que você quer viver com Jesus Cristo, de que você não quer se afastar de Jesus, ou talvez você se afastou dos caminhos de Deus, e hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para a tua presença. Eu sei que o Senhor está de braços abertos e eu quero caminhar com o Senhor Jesus. Eu não quero jamais deixar o Senhor. Pai, me perdoa porque eu me afastei de ti, mas a partir de hoje eu quero caminhar no teu senhorio, eu quero viver com a tua glória, eu quero fazer a minha vida valer a pena. E talvez essa seja a sua oração hoje. Talvez você está sendo movido por dentro, por um poder do Espírito Santo, para declarar que você quer viver com Jesus Cristo intensamente e não quer mais se afastar da sua presença. Se essa é a tua situação hoje, eu quero orar por você e por você nesse dia. Talvez você deseje hoje declarar aí você e Deus para Jesus: Senhor, eu não quero me afastar da tua presença, Senhor. Senhor Deus, me perdoa porque eu quis viver para mim mesmo, mas eu reconheço que não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Eu quero ver a tua glória. Tem alguém assim nessa situação hoje? Tem alguém assim aqui que quer dizer isso para Jesus? Quer dizer: Senhor, eu não quero me afastar da tua presença, Senhor. Me perdoa, mas a partir de hoje eu quero viver nos teus caminhos e crer no Senhor Jesus Cristo e viver para a tua glória. Se você está assim, faça um sinal com sua mão que eu vou orar pela sua vida hoje. Em nome de Jesus. Se você deseja: Senhor, quero viver intensamente com o Senhor, me afastei de ti, mas hoje eu quero voltar para a tua presença. Tem alguém assim aqui nessa manhã e quer orar assim comigo? Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida. Talvez você esteja aí quietinho e você quer fazer essa oração. Aí onde você está, você vai orar assim, vai dizer assim: Senhor Jesus, quero estar na tua presença, hoje e para sempre. Me perdoe por me afastar dos teus caminhos, mas a partir de hoje eu creio que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Eu creio em ti e em ti coloco minha vida para viver para a tua glória. Me ajude a não desagradar o teu coração e a viver em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por esse momento, que a tua palavra penetre nos corações e que o Senhor seja exaltado através de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus.
glorificarmos o teu nome com as nossas vidas e com nossos dias. Obrigado pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Obrigado, Pai, pela nova geração que o Senhor tem levantado. Nós cremos que será uma geração melhor do que a nossa, melhor do que outra, uma geração que vai te amar intensamente, sem religiosidades, sem hipocrisia, em verdade, em sinceridade, que vai cumprir a tua missão de forma relacional, que vai, Deus, fazer a diferença em nossa sociedade. Abençoa, Deus, nossos jovens, abençoa nossos adolescentes para que permaneçam em teus caminhos, creiam e honrem o nome do Senhor nas suas vidas, com as suas profissões, com as suas palavras, com as suas posturas. Pai, levanta uma nova geração segundo o teu coração, uma geração da ordem de Davi, uma geração que é espiritual, que te adora verdadeiramente, que faz a diferença no nosso mundo. Pai, obrigado pela tua presença, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Diga aí amém. Graças a Deus, cumprimente os seus irmãos, diga que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana.